do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Grande feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos nesta noite alegres na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos ensinar, irmãos, hoje é culto de ensinamento da palavra de Deus, né? Já adoramos o Senhor, cantamos, sentimos a presença do Espírito de Deus. Agora nós vamos aprender algo aqui da parte do Senhor. Nesta noite nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para a vida do cristão. Vamos falar de ressurreição. Amém? Assunto que interessa ao povo de Deus, principalmente nos dias de hoje. Há muitas pessoas fazendo confusão com a ressurreição. E isto não é de agora, isso já vem de longe, né? O apóstolo Paulo ele teve esse problema com muitas pessoas que, além de não acreditar na ressurreição, ainda estava ensinando de maneira errada para as pessoas, conduzindo as pessoas fora da fé cristã. Amém? Nós vamos estar meditando no capítulo 15 de 1 Coríntios. Amém? Se tiver Bíblia, vamos, né? Não vai dar para a gente ler o capítulo todo hoje, porque é um texto muito grande. A gente vai buscar algumas referências, alguns livros, para a gente sair daqui edificado. É um ensino teológico, irmão, que vai servir de alimento para a minha vida e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Falando sobre a ressurreição. É um assunto muito importante para mim e para você. Se nós não acreditamos na ressurreição, nós estamos perdendo nosso tempo dentro da casa do Senhor. O importante não é só a salvação. A salvação, ela vem através da ressurreição. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este já não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo 1000 anos. Então quem tem promessa da ressurreição, na primeira ressurreição, você vai estar ao lado do Senhor Jesus para estar reinando com Ele aqui no milênio. Amém? Mas é preciso crer que isto é real. Nós não vamos morar no céu de maneira espiritual, de maneira nenhuma. Então quando nós morremos, o pó volta à terra, como era, né? O corpo volta à terra e o espírito volta para Deus, meu Deus. Só que o espírito ele vai ficar no paraíso celestial, aguardando o dia da ressurreição, para chegar e entrar nas mansões celestial e participar das bodas do Cordeiro e lá na glória. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar lendo aqui, depois a gente vai estar buscando algumas referências em alguns livros, né? E alguns debates até mesmo de Jesus com algumas religiões que não acreditavam na ressurreição. E Jesus deu o exemplo, Jesus mostrou que realmente a ressurreição, isto é verdade. Engraçado, irmão, e que aquele povo já lia o Velho Testamento, conhecia o Velho Testamento como ninguém, principalmente a Torá, que é os 5 livros de Moisés, né? Eles não conheciam como ninguém. Mas engraçado que às vezes as pessoas leem a palavra de Deus e não acreditam que isto é verdade. Como nos dias de hoje, a gente vem para a igreja, ouve a palavra, e quando sai daqui a palavra entra no ouvido e sai no outro. Ela não desce para o coração, ela não faz efeito, ela não transforma a vida da pessoa, ela não santifica. E se eu e você não tiver uma vida santificada, nós não temos, irmão, uma promessa de salvação. Estamos perdendo tempo aqui dentro da igreja. É preciso ouvir, não ser só ouvinte da palavra, mas cumpridor da palavra, praticante da palavra, né? O salmista disse lá no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Aonde é que tem que estar guardado a palavra, armazenada a palavra do Senhor? É dentro do nosso coração, para quando chegar no momento da tentação, nós não cair no pecado e perder
a salvação. Amém? Aqui começa dizendo assim. Glórias a Deus. Também vos notifico, capítulo 1 do 15, né? Irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneci, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Está vendo o que Paulo está dizendo? Que tem muitas pessoas que creem em vão. Ele não crê. Ele ouve, mas ele não acredita que isso é real, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É as Escrituras que estão dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. É as Escrituras que estão dizendo que há ressurreição de mortos, né? Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque veja bem, eu não vi Jesus ressuscitado. Ninguém que está aqui viu. Só 500 está aqui na palavra, nós vamos chegar lá, viram Jesus ressuscitado, né? Por quê? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, Jesus ele não apareceu mais para o mundo ímpio, ele apareceu para os seus discípulos em momentos especiais, para esses 500 que estavam ali presentes na hora que ele estava dando as últimas instruções e voltou para a glória ressuscitado. Então esses 500 saíram divulgando que Jesus ressuscitou, porque eles viram com os seus olhos que a terra teria de comer. Nem a morte impediria deles divulgar esta mensagem, este evangelho de que Jesus tinha ressuscitado, porque eles não poderiam pregar uma mentira, e sim uma verdade que foi vista pelos seus próprios olhos, ainda que lhe custasse a vida, porque Jesus disse: seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida eterna. Amém? Glórias a Deus, né? Que foi visto por Cefa, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Foi visto pelos apóstolos e foi visto por esses 500. Aí ele estava dizendo que a maior parte daqueles 500 que viram Jesus ressuscitado já estava dormindo no Senhor. O crente não morre, o crente dorme. A morte é para quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus já morreu eternamente. Eu gosto muito desse versículo, capítulo 3 e o versículo 18 do Evangelho de João. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê em Jesus não é eterno. Aquele que crê em Jesus, João 3, 18. Aquele que crê em Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então qualquer pessoa que partir deste mundo sem crer em Jesus, ele já parte condenado, ele já está condenado na face da terra, porque ele não crê em Jesus. Se alguém pegar a Bíblia aí, pega e lê João 3, versículo 18. Aquele que crê em Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está, ele vivo aqui na terra, ele já está condenado, porque ele não crê. Então no momento em que ele partir, ele já parte condenado. Amém? Amém. Me ajudei onde foi que eu parei? No 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aí ele diz o seguinte: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. O apóstolo Paulo disse que ele era um aborto, né? Ele disse que ele era um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Você vê que humildade de Paulo? Eu sou o menor dos apóstolos. Tem pessoas que querem ser grandes, eu devia querer ser melhor do que todos os apóstolos. Porque eu vou olhando aqui biblicamente, lendo a Bíblia, olha, nenhum deles foi usado de maneira tão maravilhosa como foi Pedro. Foi não, nem você pode olhar, todos os apóstolos não foi, mas não foi mesmo.
Paulo ficou realmente na história. Ele diz o seguinte: que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Por isso que ele não se achava digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi um grande perseguidor do cristianismo. Ele matou, ele prendia, arrastava, judiava onde ele sabia que tinha um crente. Ele ia lá para atrapalhar a obra que Deus tinha na vida daquele crente. E ele era escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe, mas ele não sabia, mas o diabo sabia que ele era escolhido. Por isso que o diabo usava ele. Por isso que quanto mais a pessoa é escolhida de Deus, Deus tem um plano na vida dele, Deus tem uma promessa, mais o diabo interfere na vida dessa pessoa. É uma batalha muito grande, porque realmente Deus tem promessa. O diabo não mexe com quem não tem promessa, o diabo não mexe com quem não é escolhido. Eu sempre mostro para vocês. Abraão tinha 75 anos, mas vamos lá, deixa Deus trabalhar aqui em nossos corações. Abraão tinha 75 anos, ele não tinha promessa. A mulher dele era estéril, ele não podia ter filho. E no costume da Mesopotâmia, ele poderia pegar outra mulher e ter um filho. Para não morrer sem filho, era o costume. Mas ele amava a sua esposa, ele respeitava a sua esposa. E Deus, olhando, viu primeiro a fidelidade do homem à sua mulher. E Deus olhou e disse: é com este que eu vou fazer aliança, é com este que eu vou fazer promessa. Deus só chama alguém que é fiel. E aí você vê que Deus chama ele e faz uma aliança. E que ele daria um filho para ele. Quando Deus fez a promessa, Abraão era um rapaz novo, de 20 anos, 30 anos, 40. Ele tinha 75 anos. Você fazer promessa com as crianças como essa aqui é fácil, porque tem muito tempo para esperar a promessa de Deus. Mas para quem já está com 75 anos, a mulher estéril já cessou pela ciência, é impossível. Ele com 75 anos, nunca vai acontecer isso. Então quando ele não tinha chamado, quando a palavra de Deus não tinha sido revelada, o inimigo não estava nem aí para ele. Agora, quando a palavra, quando a promessa foi concretizada, aí Satanás disse: agora sim, agora eu vou trabalhar na vida dele. Ele começou a rodar na casa de Abraão, e aí começou a colocar a minhoca na cabeça de Sara, para Sara colocar a escrava para... Maravilhoso! E aconteceu. Satanás não mexe com quem não tem promessa. Porque quem tem promessa vai atrapalhar a obra dele. Quando Deus te escolhe como vaso, você tem promessa. Você vai esvaziar o inferno e vai encher o céu. E o diabo não gosta disso. Ele sabe que você é um instrumento na mão de Deus. Vai esvaziar o inferno e encher o céu de salvos. Aí agora ele fica no teu pé 24 horas por dia. Você tem que ser firme, você tem que lutar, você é um soldado, você está na batalha, e Deus é contigo, porque Ele vai concretizar a promessa, os projetos e os propósitos dele na tua vida. E aí a gente vê que ele foi lá, trabalhou na mente de Sara, Sara foi lá. Engraçado que o homem é bobo, né? Misericórdia. Olha, é por isso que eu sempre digo, mulher gosta de atrapalhar o ministério do homem. Você pode ver que todo o ministério do homem, quem atrapalhou foi a mulher. O ministério de Adão, que atrapalhou foi Eva. O ministério de Abraão, que atrapalhou foi quem? Mulher. O ministério de Sansão, que atrapalhou foi mulher. O ministério de Davi, que atrapalhou foi mulher. Porque a mulher é uma isca que o homem não suporta. O homem é bom. Quando vê a mulher, misericórdia, perde a noção do tempo. Deus tá... É por isso que Deus falou para Jeremias: você não vai ter mulher. Porque Deus sabia que se ele tivesse mulher, ia atrapalhar o ministério que Deus colocaria na mão dele. Porque ele ia passar por tanta situação que a mulher ia falar logo com a de Jó: ó, sai fora desse Deus aí, porque que é isso? Ó? Você, numa situação dessa aí, não fica fiel a ele? E Deus sabia disso. Então disse a Jeremias, Jeremias disse: Senhor, não faz uma coisa dessa comigo. Pois é, Jeremias, isso aqui é algo de mistério que eu vou fazer com a nação judaica. Você não vai ter mulher. E Jeremias, ele gostava de mulher. E ele já amava alguém. Ele já amava alguém. Aí Jeová chegou e falou: não, você não vai ter mulher não. Por quê? Porque Deus sabia. E aí, meu irmão,
O Abraão gostou, menina nova, Sara já lá com seus 80 cacetadas, já está aí, irmão. Misericórdia, menina nova, bonita, é? Os olhos do homem, você não sabe o que é mesmo. Minha esposa tem razão, acho que é mesmo, né? Deus está demorando, ele falou que ia dar promessa. Eu acho que por aqui é melhor, vamos ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda de nenhum de nós, é nós que precisamos de ajuda de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém, irmão. Aleluia. E aí ele deu ouvido, sabe? Você está vendo como é que o diabo trabalha? Quando não tinha promessa, ele não foi lá. Olha, Abraão, você está com 75 anos, arruma uma mulher aí, você tem um filho, vai morrer, você não vai deixar descendência. Mas quando Jeová chamou o homem, fez promessa, ele olhou assim e disse, ah não, é deste aí que vai nascer aquele que vai pisar na minha cabeça, e eu não vou deixar. Vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar o meu trabalhar aqui na terra. Mas quando Jeová, oh irmão, por isso que eu amo esse Deus, é por isso que, olha, pode vir a luta, a gente fica arrastando, a gente às vezes não consegue nem andar de pé, de 4 pés de barriga no chão, e Deus vai dizendo, levanta meu filho, que eu estou contigo, a situação é difícil, parece que tudo que não presta só vem na vida do crente. Parece que tudo que não presta só vem na vida do crente. E você começa a murmurar, começa a reclamar, mas Senhor, aí Deus fala assim, mas meu filho, paciência meu filho. E aí realmente Abraão coabitou com Agar e teve um filho. E você sabia que o pecado, aquilo que Deus não manda eu e você fazer, causa um prejuízo muito grande. Olha o prejuízo que está lá, por causa dessa desobediência. 2 reinos, o reino árabe e o rei de Israel. Os dois se demandando lá. O reino de Ismael e o reino de Israel. Que não era para estar nessa, por causa de um erro. Aí quando ele fez isso, Jeová passou quantos anos sem falar com ele? Aleluia. 13 anos sem falar com Abraão. Você já pensou que agonia, que sofrimento, irmão, de alguém que todo dia conversa com Deus? Você já pensou o sofrimento de Adão, que todo dia Deus estava ali conversando com Adão, agora acabou. Perdeu a aliança, foi desligado, acabou, não vejo mais ele, eu não consigo ver mais ele, eu não consigo ver a glória dele, eu não consigo ver a soberania dele, eu não consigo ver a voz do Todo-Poderoso. Isto é deplorável para nossas vidas. 13 anos sem falar com Abraão. Aí você vê que Deus chega lá no capítulo 17, porque quando Deus faz uma promessa, irmão, o diabo fala assim, consegui. Deus fala, conseguiu? Você? Mas que conversa é essa? Aí Jeová chega lá no capítulo 17 e diz assim, Abraão, meu filho, eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja perfeito e ande na minha presença. Aí Jeová renova, porque Deus não tem compromisso. O nome era Abrão, pai de Ismael, é Abrão, pai exaltado. Deus não tem compromisso com quem é exaltado, irmão. Aí Deus acrescenta mais uma letra A, Abraão, pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação. Eu vou mudar o nome da tua esposa, porque eu não tenho compromisso com Saraí. Bendito é o teu nome, Senhor. Agora ela vai ser mãe de reis, de sacerdote. Ela vai ser mãe de uma grande nação. O nome dela agora será Sara. E aí Jeová concretizou ou não concretizou? Abraão estava lá com a Sara. Aí Jeová disse, hoje eu vou fazer uma visita meio séria. Oh, isso não é para qualquer um não, irmão. Isso não é para qualquer... Hoje eu vou fazer uma visita meu servo. Hoje eu vou comer na casa dele. Hoje eu vou comer na casa dele. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e comigo. Aleluia! Aí aqueles 3, quando chegou na casa de Abraão, Abraão era hospitaleiro. Aí ele mandou fazer aquela comida, preparou.
e trouxe. Aleluia. Quando o Senhor comeu aquela comida na casa do seu servo, dialogou com ele, aí Jeová falou assim: agora eu vou confirmar a promessa. Abraão, daqui um determinado tempo, o tempo das mulheres, tu abraçarás um filho, e o nome dele será Isaque. É eu que estou dando o nome, não é pelo que você quer, o meu é Isaque. Riso, promessa cumprida. Aí Sara estava lá atrás da porta e disse: que é isso, está doido? Aí Jeová perguntou: ô Abraão, por que Sara está rindo? Alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa impossível para os olhos do teu Deus? Alguma coisa impossível aos olhos do teu Deus? Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus. Aí dois foram para Sodoma Possível em nosso meio, Jesus. e Gomorra, destruiu aquela cidade que Deus já não suportava o pecado. E um ficou dialogando com o Senhor. Quando Abraão olha, diz: é o Senhor. E aí ele desaparece. Deus quer fazer uma visita na tua casa hoje. Não em forma de anjo, né? Não na teofonia angelical, mas Ele quer fazer uma visita de maneira espiritual. Hoje Deus se manifesta através do Espírito Santo dele na tua vida. Oh, aleluia. Promessa cumprida. Deus tinha promessa na vida de Paulo, mas Paulo não sabia. Ele era escolhido lá no livro de Gálatas para tu ver. Ele era escolhido desde o ventre da mãe, mas ele não sabia. Oh, Rei da Glória. Aí ele diz aqui: eu não sou digno, eu sou o menor deles, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja do Senhor, matei, prendi, mas um dia eu tive um encontro. Deus é tão misericordioso que um dia Ele foi me encontrar. Deus sempre anda à procura do homem. Deus nunca deixou o homem sozinho, irmão. Louvado seja Deus. Você fica: não, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Isso é conversa fiada sua, minha, porque Deus está sempre à minha procura. Aleluia. Ele está sempre à minha procura, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Às vezes a porta do nosso coração está tão fechada que não tem passagem para o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus, meu Senhor. Amém? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Eu parei a onda do 10, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você vê que Paulo disse que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Lá no encontro de Paulo, no capítulo 9, versículo 15, 14, 15, por ali, tem uma profecia. Jesus disse: eu te mostrarei o quanto você deve padecer pelo meu nome. Padeceu ou não padeceu? É uma profecia. Quando Deus fala, tem que se cumprir. Você tem que aguentar. Eu sempre digo: olha, nunca acontece algo na vida daquele que é escolhido se Deus primeiro prepara para depois acontecer. Você pode olhar na vida de todos que estão aqui. Na vida de Jó, Deus preparou Jó para passar por aquela situação, para ficar registrado aqui. Deus preparou Jacó para passar por aquela situação. Você acha que foi fácil? Quando os filhos chegaram com aquela túnica de José lá, toda suja de sangue, rasgada, mentindo, dizendo que uma vez na fera tinha comido. O amor de Jacó estava em José. Raquel já tinha partido e era a mulher do seu amor. Aquele homem trabalhou 7. Quantos anos Jacó trabalhou para adquirir o 14? 7? Não, ele trabalhou 7 por dia. E depois ele trabalhou 7 para ter a Raquel, irmão. Quanto tempo você pode... depois de 7 dias da lua de mel com Lia, Labão entregou Raquel. E aí ele foi trabalhar os 7 para pagar o dote. É um negócio... Eu tenho um livro aí... É muito lindo esse livro. Depois um dia eu empresto para vocês, uma coisa tremenda. Eu emprestei para a Elane ali, acho que ela tirou... Você tirou o xerox ou comprou outro?
É lindo, não é? Coisas que você aprende ali, que parece que você lê a Bíblia, e tem livros que traz assim algo que você vai na Bíblia assim, você se surpreende. Deus se surpreende aqui dentro da sua palavra. Então Jacó amava Raquel. Sabe por que Jacó foi enganado? Às vezes eu vejo os pregadores falando que Jacó era trapaceiro, que Jacó era enganador. Mas será que é verdade? É verdade isso? Não, não é verdade não. Porque se você olhar, presta atenção. É aquilo que a gente lê a Bíblia, a gente precisa entrar no mundo espiritual para entender. Quando eu não estou fugindo não, outro dia a gente vai, aqui é para a gente entender. Rebeca estava grávida. Rebeca estava grávida. E era gêmeo. E os gêmeos, eles estavam brigando dentro do ventre dela. E ela fez uma pergunta: Senhor, mas eu sou diferente das outras mulheres, o que está acontecendo? Aí Deus disse assim: aí são dois reinos. O reino menor governará o... Quem nasceu primeiro? O Esaú nasceu primeiro. Mas o Jacó nasceu agrudado em quê? Jeová falou, ele estava pegado aonde? Ele estava ali desligado dele? Não. Quando você está grudado em alguém, você está fazendo parte de uma só casa, você está pegado, ó. Ao sair, saiu os dois. Aí você olha que quando o Esaú vai crescendo, o Esaú era um homem carnal, grudado às coisas da terra, como muita gente só quer saber das coisas da terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. O Jacó era espiritual, o Jacó ele tinha sede das coisas de Deus. O Esaú não, o Esaú era mundano. Era mundano. Aí o Jacó esperto, o Esaú vai caçar, não pega nada. Aí chega morto de fome. Por que Jacó fez aquele guisado? Ele foi guiado por quem para fazer aquele guisado? Aí quando o outro chegou e disse, me dê esse guisado, ele disse, não, peraí. Você é o herdeiro da bênção. Vamos fazer uma troca. Você fica com o guisado e me dá a bênção. O que Esaú disse? Para que me serve bênção se eu estou com fome e não posso comer ela? Fica com uma bênção para você. Foi feita uma troca verbal. Aquilo que for ligado na terra será ligado no... E aquilo que desligar na terra será desligado no... Se dois de vós concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no... Então pronto. Vamos, como é Bíblia, vamos entrar no mundo espiritual. É minha bênção. Só que quando foi na hora de tomar posse da bênção, foi feito de maneira errada. Mas ele não tinha culpa. Porque na hora que Rebeca ouviu Isaac chamar Esaú e mandar ele atrás da caça predileta dele, para ele fazer o guisado, para ele comer e abençoar ele, a Rebeca imediatamente diz, Rebeca, um cabrito, para mim fazer um guisado e você ir dar para seu pai, que é para ele te abençoar. O que ele disse? Não, isso não está certo. Isso, em vez de servir, isso vai servir de maldição e não de bênção. O que ela disse? Vai fazer o que eu estou mandando. Se vier maldição, que ela caia sobre mim, mas que você fique livre. Eu sempre digo, o problema não é quem tem razão, o problema é quem tem autoridade. Rebeca tinha autoridade. Jacó estava cheio de razão, mas ele estava debaixo de uma autoridade. E ele foi. Foi feito tudo de maneira errada. E aí ele foi abençoado. O pai não enxergava, estava cego. O pai só ficava alisando. Tem gente que só fica alisando o que não presta. A pessoa não quer nada com a verdade, não quer nada com Deus, e você fica alisando ele. Esaú não queria nada com Deus. Torto. E Jacó e Isaac amava ele, ficava alisando ele, cheirando ele. Até, você vê que ele cheirando o cheiro de você, meu filho. As suas vestes cheiram. Cheira o quê? Ruindado que não presta? E aí Rebeca diz assim, veste as vestes dele, meu. Aí ele vai e fica aquelas vestes dele de cabra, né?
Aí chega lá e ele diz, mas o cheiro é de Esaú, mas a voz é de quem? A voz é de quem? Será que, mesmo o pai sendo cego, será que ele não sabe qual é dos filhos que está ali? Porque ele morreu depois de 20 anos. E ele já disse, eu já vou morrer. Confessa. Você está vendo como o negócio está errado? Eu já vou morrer mesmo, estou cheio de abençoar. Ele morreu depois de 20 anos que ele abençoou. Como é que já ia morrer? Aleluia! Aí você diz assim, mas pastor José, o negócio irmão, vai orar, buscar que você vai entender, irmão. E aí Deus castigou. Aquilo que eu sempre falo, o que nós plantamos no mundo físico, nós recebemos no mundo espiritual. Ele enganou o pai, e lá ele foi enganado. Labão, você me enganou. Aí o Espírito Santo diz, mas você enganou seu pai. Mas eu não tenho culpa, foi minha mãe. Mas... E aí Labão diz, Jacó, porque aqui nós temos um costume, primeiro nós temos que casar a primogênita, depois os mais novos. Faz o seguinte, depois de 7 dias eu te devolvo a mercadoria e você trabalha mais 7 anos. E Jacó amava Raquel, a mulher do seu amor. E aí a gente vê, irmãos, que não foi fácil. José era escolhido de Deus para uma grande obra? Sim ou não? Por que aconteceu aquilo com ele? Quando ele teve o quê? Sonho, né? Aquele sonho era o quê? Era uma promessa de Deus. Aquele sonho não era dele. Aquele sonho era de Deus. Não era dele o sonho. O sonho era de Deus. E Deus permite que os irmãos façam tudo aquilo com ele, para ele ir para onde Deus determinou. Eu não vou não vai não. Aí Deus manda os inimigos ficar em cima de você. Você vai. Eu não vou não. E Deus fala, oxe, eu vou ter mandando, você não vai? E o pai amava, o papai não ia deixar ele ir para o Egito, porque o papai era o preferido do papai, sim ou não? Sim. Mas Deus, ele era preferido de quem? De Jeová. Jeová tinha uma obra na vida dele, Jacó não. Não, tem que ficar aqui, meu filho não vai não vai? Aleluia. Não, meu Deus, eu sinto no meu bem, meu predileto, meu cheirosinho, olha, eu já coloquei ele, como é que ele diz? Ele vai ser meu sucessor. Ih, rapaz, o engraçado com o Rubens, irmão, o Rubens era o mais velho. E pela hierarquia, pelo costume, o Rubens é quem ia sentar no trono, é quem ia carregar a linhagem do Messias. Sabe por quê? Sabe por quê Jacó rejeitou ele? Sabe por que Deus rejeitou Rubens? Por causa do pecado. Deus tinha promessa na vida de Rubens, mas para se cumprir, eu e você tem que sair do pecado. Glória a Deus, eu e você tem que sair do pecado. Glória a Deus, vê lá no capítulo 49, versículo 3. Qual foi a bênção que Jacó estabeleceu sobre ele? Você é impetuoso, subiu sobre o meu leito, tomou a mulher do pai. O filho tomando a mulher do pai. É brincadeira um negócio desse? Glória, meu Deus. Você não está assistindo o filme? Tá? Não. Tem algum aqui que está assistindo o filme? Já viu lá? Jacó era um homem diplomata, não era? Você viu lá? É lindo. O homem de Deus age desta maneira. José poderia ter dito, você não presta, você não vale nada, como é que você aparece de bucha nunca, né? Que conversa é essa? Você é minha prometida. Mas a Bíblia diz que ele era o quê? Justo. Saiu sem dar escândalo. Aí Jeová diz assim, José, volta meu filho, volta. Porque aquela ali é tua, meu filho. Aquele filho lá não é gerado de homem, não. Aquele ali é do meu poder, é o Espírito Santo que está sendo gerado. Pelo poder do Espírito Santo. Volta e recebe ela como tua esposa. E quando você é justo, quando você tem experiência com Deus, você entende, ouve, sabe que é Deus que está falando.
e recebe Maria. E foi um pai que, olha. Você vê que a gente vai rodando dentro da Bíblia, você vê que coisa gostosa, irmão? Aleluia, meu Deus. Você vê que coisa gostosa? Maravilhoso é o Deus de Israel, aleluia. Aí José vai. Aí se torna, já você já sabe toda a história, aí ele se torna governador do Egito. Aí Deus fala assim, eu vou trazer 7 anos de fome na face da terra, eu vou trazer esses camaradas para vir se dobrar diante dele, para cumprir a minha palavra, porque eu falei o mundo. Mas se dobrar diante dele, porque eu falei, eles não acreditam, tentaram matar o sonho dele, mas o sonho não é dele não, é meu. E o meu sonho ninguém mata. A palavra que saiu da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará e para aquilo que eu determinei. E aí vai, chega lá, quando eles estão lá, aí José, quando vê, chora. Meus irmãos. E aí, quando José se revela para eles, o que ele fala para eles? Isso é porque foi plano de Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui para saciar a fome de vocês. Todos se dobraram diante de José. Os teus inimigos vai dobrar diante de você. Agora, quando chegar na hora de você alimentar, vai caçar vingança. Você vai me pagar. Agora sim. Foi assim que José fez? Cadê meu pai? Ele está vivo. Eu quero ver. O faraó disse, manda buscar teu pai, José. Manda buscar teu pai, José. Você precisa ver o velho Jacó. E quando Jacó chegou no Egito, Jacó abençoou o faraó. E ali José realizou o sonho dele, vendo seu pai. Glória a Deus, aleluia. O sonho de Deus. Olha, lá no capítulo 12, Deus fala para Abraão, olha Abraão. A tua descendência vai ficar escravizada num país ou num estado 400 anos. E eu vou lá e arrancarei e eles sairão prósperos. Profecia. E quem que teria que ir para lá para depois trazer todos os 75, parece, se não me engano, que era a família de Jacó? Era José. Engraçado que quando José nasceu, Jacó olhou, aí Deus falou para Jacó, este eu tenho uma grande obra na vida dele. E José era especial. E o Jacó protegeu José e o Jacó aí, porque José era alguém especial para esta obra. É por isso que quando tem alguém especial dentro do lar, irmão, os outros irmãos ficam com o senhor, não, fulano é o privilegiadinho do pai, o pai só gosta mais de fulano, e não sei o que, tudo de melhor, o pai dá para fulano, os outros, não sei não, pai. É porque é especial. Tem alguém especial para Deus. Tem alguém especial para Deus. Deus ama todos igual, mas existe alguém que é especial, porque Deus separou para uma grande obra, e ele é especial porque Deus tem que zelar dele, porque a obra de Deus tem que se cumprir na vida dele. Por isso que ele é protegido. O inimigo não pode tocar, porque Deus tem uma obra na vida dele. Você sabia? Você pensa que quando tem alguém no lar assim, e a mamãe e o papai, você pensa que é por acaso? É de lá de cima. É de lá de cima que tem esse zelo aqui embaixo, o pai ou a mãe por alguém. E você pode olhar. Eu estava conversando com meu filho com um amado irmão aí, e ele dizendo que a mãe dele amava muito mais ele do que os outros irmãos. Ela chegou a dizer, você, meu filho, é melhor para mim do que o teu pai. E ele fala isso com lágrima nos olhos. É um homem que, olha, é especial. E os outros têm inveja. Porque aquele que não dá trabalho à mamãe, não dá trabalho ao papai, é obediente, os outros não é. Porque quando você é obediente, e você dobra o joelho e pede algo para Jeová, na hora você recebe. O outro não é, fica bebê, não acontece nada comigo. Ué, você não é obediente, só vive no pecado. É assim, irmão. Foi o que Deus falou para Caim,
não foi? Se você não fizer o que o teu irmão fez, você não será aceito. Não é porque o presente de Abel era melhor do que o de Caim, não. É porque o presente de Abel estava correto. Porque Deus estabeleceu que para o homem chegar diante dele, teria que usar um animal. O animal faria a expiação pelo pecado do camarada. E Caim queria chegar diante de Deus pelas obras. Pelas obras não vai, é isso que Paulo diz. Pela graça, sois salvo, mediante a fé em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Caim queria chegar pelas obras. A graça representa o Cordeiro. Você tem que chegar a Deus pela fé em Jesus. E não através, não pela fé no pastor José, não pela fé no grandão que vai sair agora, não pela fé de alguém que morreu, é Jesus. Aí há uma diferença de quem busca Jesus para chegar até Deus e quem está buscando não sei quem e não vai chegar não. Foi o que aconteceu com Abel e Caim. Aí o adversário diz assim: Deus quer sangue, mata ele e oferece sangue para Deus. Aí está resolvido o problema. Aí ele vai, mata o irmão. É sangue que Deus quer, então vai. Aí vai. Onde vai? Cadê o teu irmão? Não sei. Sou eu o guardador dele? Que mentira, hein? Acabou de matar o irmão, Deus pergunta: cadê o teu irmão? Ah, não sei não. Mentiroso. Tá cheio de gente acima. E aí? Não sei não. Não sabe? Cadê o teu irmão? Ah, não sei. Sou eu o guardador dele? Eu sou vigia, eu ando guardando ele? Aí Jeová diz assim: não sabe? E por que o sangue dele clama a mim? Porque a alma dele está clamando por vingança, clamando por justiça. Aí Deus diz: maldita é a terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando você lavrar para plantar, ela não vai ter mais a força de produzir aqueles frutos que você estava querendo imitar. Aí ele olha e diz: fugitivo e vagabundo serei, e todos que me encontrar vão me matar. Deus falou: não, peraí. Aquele que matar você será castigado 7 vezes mais do que você que matou o teu irmão. Sabe por quê? Porque a vingança não pertence a mim e você, e sim a Deus. Deus não vinga, Deus faz justiça. Deus não vinga nem ninguém. Deus não faz vingança de ninguém não. Deus faz justiça. Deus é justo. Nós estamos nesta noite diante de um Deus justo. Um Deus que coloca o homem na balança. Nós vamos para a balança. Se você for justo, a balança fica assim paralela. Aí você passa. Se descer, foi isso que Deus falou para Belsazar: você foi pesado na balança. Foi ou não foi? Já deu lá? O que Daniel falou para ele? Você foi pesado na balança. Tem uma balança que eu e você vamos sentar nela. Irmão. Jeová, meu rei. E diz a história que Deus colocou um sinal nele. Os historiadores, os teólogos falam uma coisa, outro fala outro. Eu não aceito nenhuma das referências, porque isso aqui não diz qual era o sinal. Isso aqui não diz qual era o sinal que foi colocado nele. Tem alguém aí que sabe qual é o sinal que Deus colocou nele? E eu já vi esses debates na televisão e no rádio, aí eu fico só olhando, digo: peraí, uns diz que o sinal foi a descendência dos negros e fica aqui. E confessa, irmão, para com isso. Amém, irmão? Vamos aqui? Me ajuda aí, oh Jesus. Oh Jesus. Meu rei. Jesus ressuscitou? Ressuscitou, né? Eu parei aonde? Então, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim haveis escrito. Ora, se pregam que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Paulo tinha esse problema com muitos evangélicos, muitos cristãos naquela época que diziam que eram cristãos e pregava que Jesus não ressuscitou.
É brincadeira? Aí ele diz o seguinte, ó. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não... E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Está entendendo? Aí diz o seguinte: e também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Se não há ressurreição, aqueles que aceitaram Jesus, pregaram, estão perdidos, não tem recompensa nenhuma, não tem promessa nenhuma. Presta atenção, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os... Nessa vida eu quero ser rico, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, irmão. A minha esperança era na glória aqui. Oh, meu Deus, se nós esperamos em Cristo só nessa, somos mais miseráveis de todos os homens, mas nós não esperamos em Cristo. Se Jesus me der saúde, amém. Se Jesus me der comida, amém. É que nem disse Abacuque, ainda que não der, eu me louvarei na salvação do Senhor. Pode vir o que vier. Porque a minha esperança não está aqui nas coisas deste mundo. A minha esperança está na glória. Se alguém esperar em Cristo só nessa vida, é o mais miserável. A gente vê tantas, né? Você tem que ser rico, você não pode ser pobre, e não sei o quê, e você não pode ficar doente. Irmão, tá louco, irmão? Não é nas pregações que você vê por aí? Crente tem que ter carrão do ano, crente tem que não sei o quê. Coitado do apóstolo Paulo, estava de pé para cima e para baixo. Jesus nem carroça não tinha, andava num barquinho lá e... Coitado do Eliseu, coitado do Elias. E como é que ficavam esses camaradas? Hein? Pedrão era no chinelão. Não tinha carro, não tinha limusine, não tinha... Hein? Crente tem que ser rico. Crente não pode ficar doente, porque o crente é o templo do Espírito Santo de Deus. Poxa, irmão, meu Deus! A gente vê cada... Se nós esperar em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Tudo que ele passou pela esperança do que ele ia receber lá na glória. O problema dele era a coroa da vida eterna. Venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele disse: eu já aprendi a passar fome, aprendi a estar nu, aprendi a estar descalço, aprendi a estar com a barriga cheia, eu aprendi tudo. Em todas essas coisas eu posso naquele que me fortalece. Se tiver comida, glória a Deus. Se não tiver comida, glória a Deus. Se tivesse roupa, glória a Deus. Se não tiver... Uma vez eu vi um irmão que um camponês se converteu. E esse camarada dava tanto glória dentro da igreja, e lá não podia dar glória a Deus, essas igrejas tradicionais, né? O pregador falava de Jesus, trazia ele, glória a Deus, aleluia, ficava todo mundo olhando para ele. Aí disse que um certo dia vinha e ele era pobre, ele andava com aquela chinela de dedo, né? Ia para a igreja todo, não estava nem aí, o negócio dele era dar glória a Deus. E aí um dia veio um grande pregador de fora, e o pastor chegou e disse: olha, Bento, olha, acho um grande pregador de fora aí, mas você gosta de dar glória a Deus muito alto, e esse povo, né, não pode. Mas eu vou te dar uma bota para você ficar calado. Aí ele olhou para o pastor: tá bom, pastor, eu vou te dar uma bota muito bonita, tá com aquela chinela de dedo e carcanhar comida, uma banda dentro da chinela, outra no chão, né? Eu vou te dar uma bota nova, bonita, para você ficar calado, não dá glória a Deus. Aí o grande pregador chegou e começou a pregar, e Deus começou a tomar o pregador no sangue, Bento começou: glória a Deus, com bota ou sem bota, é glória a Deus.
acontecendo. Aí o Pedro foi explicar por que ele estava dizendo, eu com botina, sem botina, glória a Deus. Não é a botina que vai fazer eu fechar a boca para não dar glória a Deus, não. De pé descalço é melhor, dá glória a Deus. De joelho é melhor, dá glória a Deus. Aleluia. É melhor, dá glória a Deus. Eu só dou glória a Deus se eu estiver todo bonitão. Se não tiver, não dá para dar glória a Deus, não. Irmão, se tiver nos farrapos, se não tiver, ou só com a daninha que nem os índios, glória a Deus por isso. Deus! Você gosta, meu irmão? Com botina ou sem botina, pastor, eu sinto muito. Glória a Deus, aleluia. Ô, Bento, não pode? Aí faz que nem os servidores. Os servidores mandaram prender Jesus, soldados foram lá prender Jesus. Aí chegaram lá, ficaram ouvindo. Acho que no coração deles estavam dizendo, glória a Deus, aleluia. Aí quando voltou os servidores, não trouxeram não. Ele disse, como é que traz, irmão? Ninguém nunca falou com aquele homem. Glória a Deus, não tem jeito de trazer não. Obrigado, papai. Aí, irmão, quando você fala no nome de Jesus, irmão, a Bíblia diz que quando você fala no nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o único nome que faz a diferença na minha vida e na tua vida. É o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu parei aonde, irmãos? Lá no capítulo, engraçado que no Velho Testamento Deus já tinha dado uma revelação para um grande profeta. Vê lá no capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Deus já tinha dado uma grande revelação para o profeta Daniel através da ressurreição. Lê bem alto lá, quem achou? Só tem 5 minutos, a gente vai encerrar. A gente vai estendendo aqui, tem muita coisa para a gente falar sobre a ressurreição. É que quando, sei lá, o Espírito Santo de Deus começa a trazer a gente assim, não é? Você prepara uma coisa e Deus fala, não, é por aqui. Hoje é por aqui que eu quero falar com a minha igreja dessa maneira. Alguém achou? Achou? Daniel 12, 2. Lê bem alto quem achou. Daniel, capítulo 12, versículo 2, bem alto. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo eterno. Amém? Você está vendo que Deus revelou para o profeta Daniel? Que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para viver eternamente e outros para ser o quê? Desprezados. Amém. Eu vou ler esse texto aqui já. Eu vou ler esse mais uma vez. Isso aqui que você quer é gostoso, irmão. Isso aqui é misericórdia. Oh Jesus, olha, capítulo 2 diz assim, 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha, irmão, vamos fazer uma conclusão aqui no capítulo de Lucas, né? Aqui em Lucas, rapidinho, só para a gente encerrar, depois a gente continua. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. É o 20. Glória a Deus, aleluia. Lucas. Lucas capítulo 20 e o versículo 27. Eu vou ler rapidinho aqui para a gente terminar, depois a gente continua.
Aqui era uma religião dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E você vê que está escrito na palavra de Deus. Como é que você lê a palavra de Deus? Você diz que acredita na palavra de Deus e você não acredita na ressurreição. Hein? Porque não foi no Novo Testamento que veio ser escrito a respeito da ressurreição. Porque aqui no livro de Daniel já estava escrito, não estava? Sim ou não? Já estava escrito a respeito da ressurreição. E o povo ainda não acreditava na ressurreição. Então nós vemos aqui, ó, quer ver? Ó? E chegando-se algum dos saduceus que dizia não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo a mulher e não deixar filho, o irmão dela tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, morreu sem filho, e o segundo, e o terceiro também tomaram igualmente. Os 7, todos eles morreram e não deixaram filho. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher tiveram? Respondeu Jesus e disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e são dados em casamento, mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem são dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Amém? Presta atenção, eles chegaram até Jesus, os saduceus, e fizeram essa pergunta. Porque na lei de Moisés, quando alguém casava e morria e não deixava filho, o irmão teria que casar com a viúva. E aqui houve uma história que um camarada tinha 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, não deixou filho. O segundo, o terceiro, essa mulher era terrível, né? Viu? Matou 7. Eu acho que o camarada, quando ia casar com ela, falava assim: já pensou você obedecer a lei de Deus? Porque se já morreu 5 e eu agora tenho que casar, misericórdia. Você está vendo o que é obedecer a lei de Deus? Seja fiel até a morte. Porque se você casou, o primeiro casou, morreu, o segundo, o terceiro, o quarto, aí eles ficaram em dúvida, porque foi 7, irmão, que casou com a mulher, e por último morreu ela. Então na ressurreição eles queriam saber de qual dos 7 ela seria esposa, porque todos os 7 casou com essa mulher. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, na ressurreição não casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Por que na ressurreição não casam e nem são dados em casamento? Porque na ressurreição não há mais casamento desse tipo, porque já não morre mais ninguém, são eternos. Então não vai ter mais casamento desta maneira, porque nós já somos igual aos anjos, eternos. Não morre mais ninguém para assumir essa responsabilidade de casar com a viúva. É o que Jesus está dizendo. Porque se você for entender, você vai dizer: ó, Jesus está dizendo que no mundo vindouro não vai haver casamento. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que no mundo vindouro não vai haver casamento desta natureza, porque são eternos. Se eu casar, minha mulher não morre nunca, eu não morro nunca. Então não vai precisar mais de esse tipo de regra como Deus colocou aqui. Entendeu agora? Por quê? Deus não é Deus de mortos, e sim dos
vivo, porque para Deus vivem todos. Para Deus não tem ninguém morto. Está tudo vivo. Por quê? Na memória de Deus. Presta atenção. A Bíblia diz aqui, no livro de Daniel, os que dormem no pó da terra, eles estão dormindo. Para Deus está o quê? Dormindo. É mais ou menos assim, para a gente encerrar. O irmão Dácio está dormindo. Aí está vendo uma zoada, uma bagunça, uma briga lá na rua. Eu tenho o poder de chegar e acordar ele. Ele está dormindo, ele não vê porque ele está dormindo. Ele está o quê? Morto. Mas eu tenho o poder de chegar e acordar ele. Entendeu agora? Assim também é Deus. Para Deus ninguém está morto, está dormindo, porque Ele tem esse poder de chamar e você se levantar e falar com Ele. Entendeu agora? Assim como eu tenho o poder de acordar Ele, que Ele está dormindo, não está vendo, está morto, assim também é para Deus. Eu estou fazendo uma metáfora, uma figura de linguagem, para você entender. Jesus chegou na catacumba de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Porque ele tinha poder de despertar Lázaro. Lázaro estava dormindo. Foi o que ele falou para os discípulos, e os discípulos não entenderam. Senhor, mas se dorme vai despertar. O Jesus Aí Jesus falou na linguagem do homem. Às vezes Deus tem que falar na nossa linguagem para nós entender, porque às vezes na linguagem espiritual fica difícil. Aí Deus fala na linguagem humana, que fica mais fácil para mim e você entender. Por isso que Jesus usava muita parábola para trazer na linguagem do homem, para o homem entender. Porque você não vê Jesus dizendo assim: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, os outros por parábola. Porque tinha coisa que nem os discípulos entendiam. Você vê que eles chamavam Jesus em particular e diziam: Senhor, mas explica direitinho. É bom, sabe por quê? Ter pessoas curiosas, porque se não tivesse pessoas curiosas, como Pedro, como os discípulos, não estava registrado aqui o segredo da interpretação que Jesus estaria dando para mim e para você, não ficaria registrado. Se eles não chamam Jesus em particular, Senhor, nos explica esse negócio da semente aí, Senhor, na terra. Explica aí no capítulo 8 de Lucas. E Jesus deu a interpretação, e hoje nós estamos entendendo qual é o significado da palavra de Deus. Ela é porque alguém chegou, pediu explicação, e Jesus deu e ficou registrado para mim e você não ficar confuso nos dias de hoje, porque o nosso Deus não é de confusão e sim de paz. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Depois nós vamos terminar esse estudo aqui com calma, com paciência. É que Deus nos leva para o caminho, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu estou passando para a cooperadora Sandra, e ela vai estar encerrando, dando os avisos. E que Deus abençoe os irmãos e guarde essa palavra no teu coração. Jesus está voltando. Eu vi o irmão contando aí, né? Tanta coisa que está acontecendo, irmão. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então se prepare. Se prepare para você encontrar com o Senhor lá na glória. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada esta noite ao coração da tua igreja. Pai de amor, abençoa a tua igreja, desperta, Senhor, a tua igreja para uma grande obra. Joga por terra tudo aquilo, ó Deus, que não provém de ti, mas que nesta noite, ó Pai, a tua igreja possa sair daqui debaixo da tua potente mão poderosa, repleta da tua glória, da tua palavra que recebeu nesta noite em seus corações. E eu te louvo e te exalto, Pai, por cada vida que esteve aqui nesta noite. E eu te agradeço em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.